Bem-vindo a todos que nos procuram nessa manhã, a todos aqueles que poderão nos estar conosco também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então iniciar fazendo umas colocações, fazendo um convite. Aliás, são dois convites, né? E um pedido, porque nós estamos sempre, né? E um agradecimento. Não sei se vocês já viram lá embaixo que é, a nossa campanha para o elevador foi um sucesso, né? E já temos o valor e bênção, chegou muito mais rápido do que nós esperávamos. Então, o convite é para o dia 13 de setembro. Nós vamos ter mais um encontro, é chamado Encontro do Trabalhador, mas ele se destina não só aos trabalhadores da casa, qualquer trabalhador, seja aquele que chega, bota água no copinho, quem fica ali orientando, quem fica na porta recebendo, todos aqueles que são que têm uma atividade na casa, qualquer atividade que seja, mas também os frequentadores, que no nosso olhar são futuros trabalhadores, né? Então, nós convidamos a todos para conhecerem um pouco da casa, ampliar um pouco o olhar, porque muitas vezes nós trabalhamos numa determinada reunião, num determinado horário, e não temos a dimensão do todo o trabalho que a casa faz. Então, esses encontros e esse encontro, todos aqueles encontros em que nós estamos tendo a oportunidade de fazer fora de nossa casa, que tem essa configuração de andares, né, que não nos permite essa confraternização, nós fazemos, chamamos sim, porque é um momento importante, um momento de congraçamento, é um momento de união. Nós temos um momento de lanche mais longo, de conversas, de troca, né? Esse ano o nosso tema vai ser servir com amor. E vamos ter um encontro um pouquinho diferente dos outros anos, né? Porque vamos realmente trazer uma reflexão sobre o serviço e sobre a casa espírita, né? Então, fizemos um convite a dois companheiros, a Ana Teresa Camasmi, que vocês já devem conhecer, já esteve em nossa casa fazendo palestra, e o Júlio César Sarroris. E eles trabalham no Tarifeiros, que é um grupo espírita em Botafogo, né? Eles têm essa casa em Botafogo, tem um trabalho lindo lá, e o Júlio frequentou a casa de Tia Vera, nas reuniões públicas, ainda na casa de Tia Vera, né? Esteve conosco durante muito tempo fazendo palestras. Outro dia eu estava vendo aqui as minhas coisas mais antiguinhas, né? E descobri que eu tenho um DVD de uma palestra de Júlio sobre reencarnação. Teria que mandar ver para ver se pode transformar de alguma maneira. Então, o convite fica aqui. Né? Nós temos um pedido que é para pagar os custos, nós alugamos um salão grande na ABB para poder receber todo mundo. Então, nós temos custos de som, nós temos custos de montagem de telão, de aluguel, de uma série de questões para atender ao encontro. Então, nós temos um valor, né, de R$ 60 que para nos auxiliar a cobrir, né, essas despesas, e também a gente pede a quem puder, quem quiser, quem tocar o coração, poder fazer um ingresso solidário. Por quê? Porque temos pessoas que não podem ainda, mesmo nesse valor de R$ 60. Então, a gente pede esse valor solidário que nos auxilia não só a pagar os custos, como também auxilia a que nós possamos receber pessoas que não têm a condição dos 60, às vezes tem a condição de um pouco mesmo, menos, a gente deixa mais ou menos em aberto. O que você pode dar? Né? É aquilo que o seu coração e o seu bolso pode participar dentro do trabalho do encontro. Então, fica aqui esse convite. É um momento, é uma manhã muito, muito prazerosa
tá? Para nós. Como se inscrever? É preciso inscrição. Né? Nós temos um QR Code nos nossos cartazes, pode ser através do site, pode ser através aqui da secretaria, ok? Qualquer uma dessas modalidades é possível fazer a inscrição e a inscrição solidária, caso tenha quem à vontade, tenha a possibilidade financeira de auxiliar dessa maneira, ok? Então fica aqui o convite a todos aqueles que já trabalham, mas também aqueles que querem conhecer a casa como um todo, né? E estarem conosco também. O convite é aberto a todos, ok? Não só a trabalhadores. Segundo convite, dia 23 de agosto, nosso encontro, está lá em cima, Servir com Amor. Temos esse post em toda a escada, temos lá embaixo. E agora, dia 23, nós vamos ter o Cineclube. O Cineclube é um movimento da casa relativamente novo, né? Nós já tivemos algumas atuações dentro desse olhar em que é comentado um filme, né? Dentro do olhar doutrinário para aquele filme. O filme que vai ser comentado nesse dia 23, inclusive nós vamos ter a possibilidade de assistir. Isso cada um assiste e temos um dia inteiro, temos várias modalidades para participar desse domingo, né? Pode ser um dia inteiro, pode ser só na parte da tarde. E também no QR Code, quando nós entramos lá no painel que abre as possibilidades, inclusive em cada possibilidade tem um pontozinho de interrogação, e se a gente tocar ali, ele abre dizendo o que é aquele valor, porque tem custo, o que é aquele valor contempla, tá? Então, é também um dia, um domingo, e aí é um domingo inteiro ou um meio domingo. O filme é excelente, tem muitas reflexões, muitas, né? E o que eu acho mais interessante é que dentro do grupo que vai fazendo, cada um trouxe uma ideia, né? E sobre aquilo, trouxe um olhar dentro da doutrina espírita, abrindo para questões de livre-arbítrio, quem realmente comanda a nossa vida, né? Quais são os movimentos possíveis. O filme é ficção, né? Mas dentro da ficção tem muita coisa que pode ser observada pelo prisma da doutrina espírita, com reflexões bastante interessantes, ok? Então, fica aqui. Quem quiser pode também pedir na secretaria o link lá do Simpla, onde tem todas as opções, ok? E vamos ter, quem optar pelo dia inteiro, temos um lanche reforçado, não é um almoço, porque não tem como cozinhar aqui, né? Certo? Então, é um lanche reforçado, né? Para que nós possamos. E aí é incrível, né? Porque mesmo na hora desse lanche, a troca é assim, né? Explodem as ideias, explodem. E o conhecimento de um do outro, a troca. Gente, a gente se sentir pertencente a um grupo é fundamental. A gente se sentir acolhido por um grupo que pensa como nós, que tem esse movimento que nós queríamos ter, ok? Lembramos a boa dica, que vocês estão cansados de saber, né? Vai no supermercado, lembra que trazer alguma coisa para alguém que ainda não tem a possibilidade de ter, ok? E vamos então à frase, né? Esse, essa campanha que nós fazemos a cada ano, mudamos em agosto, só março, né? Esse ano é Misericórdia Quero. Misericórdia Quero é uma frase de Jesus. Aliás, não é uma frase de Jesus, não, uma frase que vem lá do Antigo Testamento, que Jesus trouxe novamente
para aquele grupo com o qual ele conviveu, né? E a frase nos diz o seguinte: em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. Okay? Então, lembrando, celular, né? Não bota só no silencioso, não, porque a gente fica ansioso, né? Bota lá no aviãozinho ou desliga. São as duas opções. Vamos passar esse momento aqui ligados naquilo que viemos buscar, ok? O tema da palestra hoje é do Evangelho, a Porta Estreita, capítulo 18, itens de 3 a 4, não sei. Tá, ela vai dar direitinho, ok? E vai ser a nossa Amanda que vai, então, conduzir os nossos pensamentos. Vamos fazer a nossa prece, Jesus amigo. É com gratidão, Senhor, que aqui estamos te buscando e buscando conhecimento que nos auxilia a caminhar. Por isso, nesse momento, aqui envolvido já pela espiritualidade, te buscamos e te pedimos a proteção para a nossa reunião e para nós e aqueles nossos afetos, que possam também, onde quer que estejam, ser envolvidos pelas vibrações de paz. Em teu nome, Senhor, que possamos, então, dar por início a nossa reunião, mantendo paz em nossos corações. Graças a Deus. Conosco, então, Amanda Levi, que vai conduzir aqui os nossos pensamentos. Bom dia, eu peço desculpa pela minha voz, ela está um pouquinho atrapalhada, eu estou saindo de uma virose grande, então a água vai ficar pertinho, o lencinho também, mas vamos adiante. O capítulo que nos coube hoje para estudo, como a Regina falou, está no Evangelho, é o capítulo 18, que é o capítulo que se chama Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Para nós coube o estudo dos itens 3 a 5. Mas os itens anteriores, eu vou passar por eles dois rapidinho, porque eles embasam a explicação, como que a gente chega, ou melhor, a gente não, como Kardec estruturou o raciocínio. Os itens 1 e 2 falam para a gente na parábola das bodas. O que é a parábola das bodas? Tem um rei que a filha vai casar. E o rei manda convidar todos do reino para as bodas da filha. Prepara um festão, né? Manda matar bois, manda preparar um banquete, enfim, festão. E aí ele despacha os mensageiros, não tinha internet, né? O correio, a forma de entregar, eram mensageiros. E esses mensageiros, os convidados não recebem, não querem saber, alguns matam os mensageiros, voltam, os que sobraram, e diz: meu senhor, os convidados não aceitaram o convite. Ele ainda tenta mais uma vez, não acontece, os mensageiros são ultrajados. E aí o rei manda, então recolhe todo mundo que está por perto, na rua, na vizinhança, não aqueles primeiros convidados que seriam, vamos dizer assim, a elite, mas todos, porque a minha festa está pronta. E aí chegam esses últimos convidados, que são os que chegam à festa, não aqueles primeiros que foram convidados, mas ainda assim o rei olha, passa pelos convidados e vê um que não está vestido a contento. Como a gente se prepara para ir a um evento, né? E aí o rei olha assim: mas você não se preparou para estar aqui? Como assim? Não, não pode estar aqui, sai, né? Não vai ficar. E aí vem a passagem. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina,
poucos são os que as guardam e as colocam em prática. Poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Isso é em função desse convite. O convite é feito a nós, pelo nosso Pai, Pai Celestial, que nos convida a retornarmos, a estarmos presentes em sua casa. Celebrar essa união, esse casamento é o casamento sagrado, né? Nosso, com a nossa realidade espiritual, com o Pai que habita em nós através da nossa própria consciência. E aí a gente vai saindo pela tangente desse convite. A gente, né, não recebe, não quer participar dessa celebração que implica que eu possa me preparar e estar adequado para ela. Né? Receber o convite, receber a boa nova, é receber as palavras de renovação e de esperança, que a gente sai ignorando porque muitas vezes está preso nos compromissos da materialidade, da vida cotidiana. Um foi lavrar o campo, o outro tinha que cuidar dos bois, e muitas vezes a gente está assim, eu tenho um compromisso de trabalho e hoje não vai dar, ai não vou estudar, estou muito cansado, vou ver uma série na TV. Justo, a gente cansa. Mas como é que a gente se relaciona com esse convite que chega a nós para a nossa própria renovação? Então, é nesse aspecto, né, quando a gente diz muitos os chamados e poucos os escolhidos, como é que a gente faz para ser escolhido? E aí vem o item que nos cabe estudar, né, que são os itens 3, 4 e 5. E começa com a porta estreita. Então, por que será que ele coloca, né, essa questão de muitos os chamados e poucos escolhidos, para a gente pensar como é que a gente faz para ser escolhido, que caminhos, que recursos eu tenho para poder me capacitar e ser escolhido? E aí ele fala com a gente da porta estreita. A porta estreita, ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Simbolicamente, né, antes de entrar propriamente dito nas duas portas, eu queria fazer algumas considerações, vamos dizer assim, para ampliar nosso campo de reflexão. Até que horas eu tenho, Maria Regina? Só 5 para as 9. Ok? Simbolicamente, quando a gente pensa numa porta, a gente pensa numa separação de espaços, certo? A porta faz uma divisão entre aonde eu estou, por exemplo, nesse momento, e um outro lugar. As portas e portais marcam início e fim, marcam transição, né? A gente fala ao longo da vida de vários portais. Quando eu entro na adolescência, né, eu estou atravessando um portal, uma porta entre a infância e a maturidade, né? A adolescência, se a gente pensar, é uma porta. Por que uma porta? É um marco físico? Não, é uma travessia. A porta, nesse sentido simbólico, que é o que a gente vai entender aqui, é uma travessia entre um estado e outro. Eu quero sair de uma dada situação e eu preciso atravessar um portal. Eu preciso fazer uma viagem para chegar numa outra situação. Seria tão bom, né, se fosse só abrir a porta e já estar lá, né?
Aqui é fácil, eu vou ali no banheiro, eu só abro a porta, entro, fecho, eu já estou no banheiro. Mas isso acontece para algumas coisas materiais. Quando a gente fala da espiritualidade, quando a gente fala do ser, da existência, quando a gente fala das nossas questões emocionais e necessidades de amadurecimento, de reajustamento, de transformação, não são portas, são travessias. Porque demanda o que de nós? Investimento. Demanda esforço. E muitas vezes a gente não está assim muito animado para fazer esforço, né? Ou então a gente olha e acha que não vai dar conta daquele esforço. Mas está esclarecido pelos espíritos, lá no livro dos espíritos, que muitas vezes o que nos falta é esforço, porque condição e suporte para dar conta das transformações a gente tem. Não nos é dado nada maior do que aquilo que a gente possa dar conta. E nesse sentido, a gente vai entender a reencarnação também como uma travessia. Não nos é dado, ao reencarnarmos, nada que não possamos dar conta. Mas como é que isso acontece? Existe um planejamento encarnatório. E lamento informar, todos nós participamos dele. Todos nós com uma consciência mais ampliada, porque fora da matéria, com o auxílio dos nossos mentores e amigos espirituais, participamos do projeto dessa encarnação, escolhendo as travessias necessárias para a evolução da nossa alma imortal. Então, a primeira porta que a gente atravessa é a porta da reencarnação. E é uma porta estreita. Simbolicamente, o nascimento representa isso. Quando a gente nasce na matéria, né, pelas vias naturais, quando o bebê vai passar pelo canal de parto na mãe, vocês imaginam? Façam uma proporção aí entre o tamanho do canal e o tamanho do bebê. Uma porta estreita. O bebê faz esforço para nascer, porque ele tem que ultrapassar aquele momento para chegar na vida. E o que ele recebe? Ele perde a vida no útero, que era o que ele conhecia. Né? Room service, 24 horas, quentinho, né? Acomodadinho ali, protegido, seguro, tudo à mão. Ele perde aquilo. Mas para quê? Ele vem para o mundo. Ele vai estar exposto a uma série de experiências e possibilidades e alegrias, desgostos, dificuldades, coisas complicadas. Mas ele faz uma travessia. E a vida aqui tem um sentido. Só que muitas vezes a gente passa pela vida sem noção de que a vida aqui tem um sentido. Não estamos aqui fazendo nada. Não estamos aqui a passeio. Nós podemos ter momentos de passeio, mas não estamos aqui a passeio. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Por quê? Porque a gente precisa realizar aprendizados. Quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a gente entendeu várias coisas e várias necessidades de reajuste nossos. Para quê? Para que a gente pudesse seguir no caminho da evolução. Seguir crescendo. Nós somos criados simples e ignorantes. Mas, na nossa consciência, nós temos toda a lei, toda a moral gravadas. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós temos isso em nós. Só que a nossa tarefa, transformar aquilo que está lá em semente, nós temos a tarefa de cultivar, de fazer crescer, de germinar,
dar flores e frutos ao longo da nossa trajetória, né? De cultivar em nós, no nosso coração, esse jardim. E aí, se a gente pensar, eu quero cultivar um jardim de flores e frutos ou de ervas daninhas? E aí se coloca então a questão das escolhas. Nós temos livre-arbítrio. O que motiva as minhas escolhas? Sim, porque se eu vou escolher, é uma escolha aleatória? Ou ela precisa ser pensada para ter um sentido? Como eu escolho? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quando vocês escolhem alguma coisa, por que essa escolha está sendo feita? A gente faz escolha o tempo inteiro. Eu acordo de manhã, exemplo prático, e penso assim, o que é que eu vou fazer hoje? Eu tenho talvez uma consulta médica marcada. Poxa, mas o dia tá bonito, né? Acho que eu vou para a praia. Eu vou para consulta médica, não, mas eu tinha que trabalhar de tarde. Ah, eu vou desmarcar. Vou dizer que tem uma consulta médica e vou desmarcar e vou para a praia. Eu posso fazer essa escolha? Claro que eu posso. Mas quando a gente começa esse processo, essa jornada, essa travessia do despertar da nossa consciência, eu preciso parar e dizer assim, ok, eu tenho essa consulta médica marcada por algum motivo. Talvez eu precise dela. Ah, mas pode esperar mais um pouco. Será que pode? A praia está tão bonita, mas será que a praia também não pode esperar? O que eu preciso de fato agora? Ah, eu posso não ir ao trabalho? Posso. Mas e as pessoas a quem eu vou desmarcar os atendimentos? Será que elas também não estão precisando de mim? Ui, o que é que norteia a minha escolha? É o meu desejo. E quando eu falo desejo aí, é no sentido da satisfação imediata de alguma coisa que vai me dar prazer. Ou eu penso, não, vou na minha consulta. Por quê? Porque eu preciso disso, eu preciso ouvir o que esse médico vai me dizer e eu preciso cuidar dessa sinusite, porque se eu não melhorar, isso fica crônico, isso vai me prejudicar a médio e longo prazo. Pode prejudicar meu trabalho, meu sono, né? Né, virar uma crise de asma. Isso não vai ser bom para mim a médio e longo prazo. E a praia agora é mais legal. Mas, poxa, vai fazer sol no sábado, né? Eu vou à praia no sábado. Por quê? Porque no sábado eu não vou faltar trabalho, eu vou ter ido à minha consulta, eu vou ter dado conta daquilo que eu preciso dar conta e vou poder aproveitar, viver o prazer de uma forma gostosa, saudável, equilibrada. Então, eu preciso entender aquilo que motiva as minhas escolhas. Isso quando a gente está falando da vida material. Na vida espiritual e mental é a mesma coisa. Né? Que tipo de escolha eu faço? Quando eu faço boas escolhas, vou trazer um outro exemplo antes de dizer isso. Quando a gente está na matéria, a gente tem o hábito de fazer uma programação financeira, ou deveria ter. Né? A gente tem lá um orçamento, muitas vezes, eu tenho projetos, tem lugares que eu desejo atingir, tem compromissos que eu preciso saldar, e eu vou me organizando para isso. E a ideia é que eu possa criar um saldo positivo, que eu possa ter reservas que vão me acompanhar e vão me sustentar nas dificuldades, nos projetos e desejos que eu tenho,
ao longo da vida. A economia espiritual não é diferente. A economia no mundo material, meio maltrapilha no momento, porque é um pouco distanciada da economia do mundo espiritual, mas a economia do mundo espiritual a gente pensa assim também. Né? Eu preciso gerar causa para a minha felicidade. Isso é gerar o quê? Gerar uma reserva, gerar crédito para mim. Eu quero gerar crédito ou eu quero gerar débito? Porque eu vou ter que saldar as contas, eu vou ter que lidar com meus débitos. Para isso a gente volta. Para isso a gente reencarna, para fazer esses ajustes necessários. Está fazendo sentido até aqui? E aí a gente vem para a vida, já fez escolhas anteriores, e a gente chega aqui com a possibilidade de fazer escolhas a cada dia que passa. E o que norteia as minhas escolhas? Quando eu cheguei na doutrina, teve uma frase que me impactou profundamente. Eu, por temperamento, sempre fui muito assertiva, muito impulsiva. Tive uma educação com uma mãe que me dava muito suporte para eu vencer meus limites, para eu experimentar. Somado com o meu temperamento, eu não sei se foi a melhor escolha, porque eu sempre me colocava diante das situações da vida e eu dizia assim, e por que não? O que que me impede? E normalmente eu não via muitos impedimentos, não. E eu enfiei muito o pé pelas mãos. Porque se eu não via impedimento, se nada me parava, se eu achava que, por que eu não posso? Eu fazia. Me machuquei, quebrei a cara, machuquei pessoas de quem eu gostava. E quando eu cheguei na doutrina e eu ouvi essa frase, ela foi um divisor de águas para mim. Porque ela não me dizia que eu não podia, ela só me fazia parar para pensar. Paulo, primeira carta aos Coríntios. Tudo posso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Como assim nem tudo me convém? Já pensou na consequência disso aí? Te convém essa consequência naquilo que você quer atingir? E o que que a gente quer atingir? A gente quer atingir uma vida, né? A gente quer ser feliz. A gente quer ter paz, a gente quer ter harmonia, a gente quer viver com tranquilidade. A nossa alma tem desejos profundos, né? Como Regina vinha falando, como é importante fazer parte, pertencer, se sentir acolhido, se sentir valorizado, se sentir respeitado. Todos nós precisamos disso. Só que isso não é da matéria, isso é do espírito. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque muitas vezes essas coisas que não me convêm, elas não me convêm porque elas me afastam de algo que eu desejo, que eu preciso, que eu reconheço como bom. E aí a gente fala da porta larga. Por que da porta larga? Porque essa é a porta que mais aparece para a gente na vida. Não sei vocês, para mim ela parece horrores. Ela é larga, né? Ela é toda iluminada com luzes de neon para você enxergar bem ela, porque tenta, que é a porta fácil, né? A satisfação imediata, aquilo que é fácil, larga tudo e vai para a praia. Gente, eu não estou dizendo que a gente não vá para a praia, não. Mas olha só, como é que a gente vai? Se organiza, tira férias, vai, passa 10 dias na praia fazendo nada. É ótimo. Recomendo o Nordeste. Não precisa ir para fora, não. Nordeste, maravilhoso. Se organiza para isso. A gente pode, mas como a gente vai fazer isso? Então, a porta larga, ela aparece aí para gente o tempo todo. É aquela que é dita como a porta da perdição. Por que que ela é chamada da porta da perdição? Porque ela faz com que a gente se perca
da gente mesmo, dos nossos valores, dos projetos que alimentam a nossa alma. Ela nos distancia da nossa essência divina, da nossa realidade de seres espirituais. Ah, isso quer dizer que a gente tem que desprezar a matéria? Não, nós somos seres espirituais, vivendo uma realidade material, num corpo que nos foi dado para que nós possamos evoluir. Então esse corpo é morada, é templo sagrado da minha alma imortal, do divino que habita em mim, ele precisa sim ser muito bem cuidado. Só que para cuidar muito bem desse corpo, muitas vezes não é a porta larga não, gente. Se eu fizer tudo que eu quero, comer tudo que eu quero, né? Ter preguiça, eu estou cuidando desse corpo que eu habito? Então, às vezes, até para a gente cuidar da matéria, demanda uma escolha que leva em conta as consequências. Como tudo na vida. Né? Não escolher é uma escolha e vai ter consequência. Quando eu não me posiciono, isso também é uma escolha. E eu vou colher a consequência. Né? Fazendo um paradigma com a política. Se eu não voto, e aí eu não estou defendendo lá nem cá, mas se eu escolho não exercer o meu direito, a consequência disso é que eu vou lidar com a vontade do outro. E aí eu não tenho nem direito de abrir a boca para reclamar. Porque eu me coloquei nesse lugar. Então, a porta estreita, a porta larga, né, é essa porta. Ela aparece fora, na vida, mas ela nos traz situações que são particulares de cada um. Por que particulares de cada um? Porque aquilo que te atrapalha pode ser diferente daquilo que me atrapalha. Pode se apresentar de formas diferentes. Por quê? Porque as necessidades evolutivas de cada um de nós são diferentes. Existe, óbvio, um panorama geral que é o desenvolvimento da humanidade e de cada um de nós como espírito imortal. Então, existe aí uma conformidade nesse caminho. Mas o quanto eu me distanciei, o quanto eu fiz um uso não bom do meu livre-arbítrio, gerando necessidades de retorno, de reajuste, isso é individual. Então, quando a gente abre a porta, o que vai aparecer para cada um é diferente, porque tem a ver com a sua própria história. E aí a gente tem a porta estreita. E colocar como porta estreita é interessante porque quando a porta é pequena e eu estou muito grande, ou porque meu ego está muito inflado, ou porque eu carrego muitas coisas dos meus apegos, né? Ou porque, de alguma forma, eu me entortei pelo caminho, eu tenho dificuldade de passar pela porta estreita. E eu preciso diminuir o tamanho para poder passar por essa porta. Diminuir o tamanho de quê? Diminuir o tamanho do meu ego. E quando eu falo em diminuir o tamanho do ego, eu não estou falando de pouco auto-amor, de pouca autoconsciência, de pouco cuidar de si. Quando eu falo desses valores, eu estou falando no self, numa estrutura mais profunda, de consciência, de conexão. O ego, muitas vezes, é aquilo que liga a gente à personalidade, aos valores da materialidade. Né? Tá lá. É o egoísmo e o orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. Já viram essa pergunta no Livro dos Espíritos? Tá lá, procurem. Por que são as duas grandes chagas da humanidade? Porque fazem
com que a gente se distancie dos valores reais. Se eu só penso em mim, né, que isso é uma postura egoísta, pode chegar às raias do narcisismo, o outro que caminha comigo. Isso cria conflito, isso cria injustiça, isso cria iniquidade. E a gente volta a essa palavra daqui a pouquinho. Né? Então, eu preciso desinflar o ego para que eu possa perceber meu real tamanho. E qual é o meu real tamanho? Eu sou igual a todos os outros com quem eu compartilho a vida. Eu não sou melhor, eu não sou pior. Eu sou igual. A festa do Dia dos Mortos no México, vocês já ouviram falar dessa festa? Todo mundo já ouviu de alguma forma, porque é aquela festa que fica toda cheia de caveirinha decorada. Caveirinha do vovô, caveirinha da vovó. Eu achava aquilo tão esquisito. E um dia eu fui estudar sobre essa festa e eu achei fantástico o significado da caveira. Porque quando despidos da carne, daquilo que nos, né, vamos dizer assim, mantém a vida, nos dá forma, aparência, quando despidos disso, se distingue uma caveira da outra? Precisa conhecer muito, mas não somos todos iguais. Não tem cor de pele, não tem religião, não tem gênero, não tem nada. Somos todos iguais. Então isso diminui o tamanho do nosso ego. Para que eu possa olhar para o meu irmão e dizer: oi, eu e você somos um, nós somos iguais. Somos diferentes na nossa trajetória, mas somos iguais em essência. Então, atravessar, quando a gente carrega um monte de coisa, sejam materiais ou emocionais, fica difícil, né? Uma bagagem enorme e uma porta estreita. Tem que deixar para trás. O que eu preciso deixar para trás? Mágoas, rancores, apego, sentimento de posse. Eu preciso caminhar mais leve. Uma travessia longa com muito peso não é bom. Cansa, faz com que a gente sofra mais, desista mais fácil. Mas quando eu consigo deixar para trás aquilo que não é essência, porque aquilo que é essência em nós não pesa, não ocupa espaço, é consciência, é pura energia, é luz. Isso vai com a gente para qualquer lugar. Então, a porta estreita é essa porta que faz o convite para que a gente possa atravessar em direção à melhor versão de nós mesmos. Atravessar para realinhar, reajustar aquelas escolhas não boas que nós fizemos. É a porta que ajuda a ampliar a nossa consciência, faz com que as virtudes em nós possam ser cultivadas e desabrochar. É aquilo que faz com que a gente possa atender ao convite e se preparar para lá. E qual é o convite? Construir o reino de Deus em nossos corações. E a partir dessa construção interna, materializar, agir de forma com que eu possa colaborar na construção desse reino no aqui e no agora, fora de mim. Porque a transformação do mundo exterior que a gente vive, né, e a gente já vive um momento de transição, ela não vem de fora para dentro, ela não virá de coisas enormes, ela virá da transformação da consciência de cada um, de cada um se assumindo como parte e responsável pela realização do seu trabalho. Porque se você realiza o seu, eu realizo o meu, ele realiza o dele,
Se cada um de nós faz aquilo que precisa ser feito. Por quê? Não é porque alguém mandou. É porque isso é bom para o meu crescimento, é bom para aquele que eu amo, é bom para aquele que eu ainda não amo, para que, quem sabe, a gente possa vir a se amar, né? É bom para o planeta que eu habito, porque se eu preciso cuidar do meu corpo, morada da minha alma imortal, eu preciso cuidar do planeta aonde eu habito, porque é aqui que estão as minhas oportunidades de crescimento, de reajuste. Gente, a gente tem um planeta tão bonito. A gente precisa cuidar bem desse planeta. A vida nos traz oportunidades tão bonitas. A gente precisa cuidar bem da vida. Cuidar bem e fazer boas escolhas. Boas escolhas significam também fazer esforço, ter trabalho. Trabalho interno. Né? Autoconsciência. É fácil? Não, ninguém disse que era. A outra opção não é tão boa, porque só adia o trabalho e aumenta. Por quê? Porque tá lá, foi garantido pra gente, que a gente vai chegar na nossa melhor versão. Né? Simples ignorantes a espíritos puros. Lá na escala de evolução, começo do Livro dos Espíritos. Eu vou chegar lá. Agora, eu vou chegar lá com menos esforço, com mais esforço, com menos sofrimento, com mais sofrimento. Eu gostaria muito de diminuir o sofrimento. Por quê? Bom, se eu entendo que eu estou hoje no aqui e agora, que o que eu vivo hoje tem a ver com o que eu construí para trás, tem uma conta aí, eu tenho um passivo aí, uma conta, né, um saldo negativo que eu vou ter que quitar. Eu quero criar mais saldo negativo para frente? Ou eu estou a fim de aprender, né, a usar bem os recursos e fazer o que eu preciso para conseguir criar crédito? E olha que às vezes quando a gente aumenta o crédito aqui, a gente dá uma equilibrada nessa conta, tá? Inclusive do passivo para trás. Por quê? Porque a ideia não é punição. A pedagogia divina não é punitiva, ela é educativa. Mas é preciso que a gente se abra, que a gente tenha olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Né? Que são os mensageiros lá de trás, que não ouviram o convite. A gente vai insistir em fazer a mesma coisa? Ou a gente pode tentar fazer diferente? E como é uma questão muito particular, né, as portas largas e estreitas são individuais, a gente entende o que tem de coletivo, onde estão os riscos, né, qual é a nossa jornada, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Mas as portas de cada um são individuais. Eu queria fazer uma coisa diferente. Vou até 9h05, não é? Ótimo. 5 para as 9? Ih, dancei. Então, vou fazer rápido. Eu queria que vocês, nesse momento, sentissem toda essa ambiência aqui da casa, se sentissem envolvidos e seguros. Quem quiser fechar os olhos 2 minutinhos. Sintam o espírito guardião de vocês, atrás, com as mãos nos ombros, dando sustentação. Respirem. E à frente de vocês, visualizem as 2 portas. As suas 2 portas. A porta larga, do jeito que você a visualizar, e a porta estreita, do jeito que você a visualizar. Atrás de cada porta
estão as suas travessias. Você é livre para fazer escolhas. Você hoje já tem conhecimento e pode ampliar ainda mais esse conhecimento. Pense, o que motiva as suas escolhas? Que porta eu desejo atravessar? Existem momentos onde nós podemos abrir a porta e não atravessar, mas olhar para dentro e conhecer. Conhecer sem julgar para discernir. Especialmente na porta larga. Na porta estreita, nós vamos ter sempre o amparo, a sustentação, a presença de todos aqueles que nos amam, que querem nossos bem, que desejam o reencontro conosco. Saibam que diante das escolhas, a prece conecta vocês com a espiritualidade superior, com seu espírito guardião, com todo o conhecimento que há disponível no universo. Tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir, e saibam que é necessário também mãos que hajam. Mais uma respiração profunda, com sentimento de gratidão no coração por toda a experiência. Vamos abrindo os olhos, voltando para cá, com o coração em paz e agradecido. E eu agradeço a vocês a atenção, o suporte e a escuta carinhosa. Obrigada a todos. Obrigada, Amanda, por todo esse envolvimento, por todas as reflexões trazidas. Vamos então pedindo que as luzes sejam apagadas, os médiuns possam ir se posicionando para que, aproveitando desse momento, né, possamos ainda manter o nosso sentimento, a nossa postura interior, para que melhor possamos acolher tudo aquilo que possa, que deve e que nos chegará. Jesus, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos ao teu coração generoso e também a todos aqueles aqui presentes, espiritualmente falando, nos auxiliando nesse momento, para que cada um de nós, através dos médiuns de nossa casa, que vem trazer do seu trabalho, do seu amor, possamos cada um de nós receber de tudo aquilo que mais necessitamos neste momento, física ou espiritualmente, na sustentação do nosso caminhar. Graças a Deus.
Trabalhando e envolvendo a cada um de nós. Gratidão, Senhor, pelo teu amor infinito que nos auxilia nesse caminhar. Gratidão pela vida que nos oferece, que nos chega como convites para que possamos trocar e envolver-nos em mais amor. Convites especiais através de todos aqueles que conosco convivem, através dos amigos que também nos sustentam. Obrigada, Senhor. Que possamos olhar em torno de nós a cada dia e, levantando o nosso ânimo, a nossa vontade, buscar-te em todos os momentos, naqueles movimentos de acolhimento do outro e de nós mesmos, com nossa consciência. Que a tua paz, Senhor, esteja em nossos corações e nos auxilie nesse caminhar. Graças a Deus.